19 de julho de 2023. Sabemos que a Alemanha é a quarta economia do mundo e o país mais rico da Europa. Mas pouco, ou quase nada, sabemos do que pensam os italianos que vivem na Alemanha sobre alguns dos problemas que nos preocupam aqui no Brasil e na América do Sul, o chamado Terceiro Mundo. Sobre o projeto Menia, por exemplo, o senador governista italiano que pretende impor limitações severas à transmissão da cidadania italiana por direito de sangue. Quem vai nos contar um pouco sobre isso é o engenheiro aeronáutico ítalo-brasileiro que mora e trabalha numa empresa aeroespacial da Alemanha. Ele se chama Sérgio Losada Júnior, cuja família, Manfredini, por 30 anos tentou em vão obter o reconhecimento da cidadania italiana junto ao consulado de São Paulo. Vamos saber também como é que de Quiririm, no interior de Taubaté, lá no Vale da Paraíba, em São Paulo, ele foi parar a 2 horas, praticamente, aí da nascente do rio Danúbio, na cidade de Baden-Württemberg. Pronunciei correto, né? Sudoeste da Alemanha. Como é que iniciou essa sua história, Sérgio? Oi, Peron. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui. Mandar também saudações aí para todo mundo, para todos os assinantes e todo mundo que apoia a NCM. Eu sou de uma família que, como tu disse, veio lá do Quiririm, do bairro do Quiririm, em Taubaté, que foi uma das maiores colônias italianas de São Paulo, do interior de São Paulo. No Vale do Paraíba foi uma das primeiras e virou pelo menos a maior. A minha família, família Manfredini, a parte da minha família vem de Corte de Cortese, Continione, que é perto de Cremona, o noroeste de Cremona, e foi uma das primeiras famílias que se instalou lá. Eles começaram principalmente eles fizeram um negócio de olarias, as 3 primeiras olarias para fazer tijolo, foram uma delas da nossa família, da olaria Bartolo Manfredini, e até hoje é uma relíquia de família. Toda vez que alguém em Taubaté passa por alguma casa que está mais velha ou que está sendo destruída, todo mundo começa a procurar se tem tijolo da família, que viraram realmente as relíquias da nossa família. E o meu avô, ele começou no final dos anos 80, em 89 foi o centenário do início da colônia. E nessa época o meu avô começou a procurar como reconhecer a cidadania da nossa família, e é uma via materna. E naquela época, imagine, se hoje a gente tem muito mais facilidade com a internet e tudo, mas em 89, qualquer tipo de consulta a um advogado italiano era impossível. O meu avô, ele tentou, por via materna, com o consulado de São Paulo, em 89, e até tentou, de alguma forma, organizar uma estratégia para processar via consulado e tentar abrir o que virou depois, em 2009, se não me engano, o primeiro caso realmente judicial de via materna, né? Naquela época não deu certo e a nossa família tomou uma pílula amarga de ficar sem a cidadania reconhecida por muito tempo. Até que, por volta de 2018, muito por influência da minha esposa é gaúcha, ela é teuto-brasileira, ela é alemã também, nata no Brasil, e ela estava por sorte, ela estava no interior de São Paulo, numa festa italiana, e foi onde tinha no interior tinha uma tenda do consulado da região. E ela chegou, olha, meu marido, isso já agora, em 2018, já, o que é quase 9 anos depois da via materna estar estabelecida, né? E ela perguntou para o consulado se tinha como o meu caso ser reconhecido, e foi
assim, de forma bem direta, negada, não pode, não pode. Isso é muito interessante, porque depois a gente, pesquisando a ICM também, sempre divulgando, a gente decidiu, a família inteira, se juntar e fazer o processo por via materna, foi reconhecido, vai fazer 2 anos. Mas é muito interessante, porque é, é um caso de obstrucionismo que, você veja, até um consulado que vê uma pessoa que pode ser co-cidadã, nega dessa forma, e mantém, assim como é um modus operandi, não? É, com prenota, com uma série de coisas que dificultam dos connacionais serem reconhecidos, e isso é algo muito marcante, né, pelo menos do atendimento consular na América do Sul. Aí você entrou na justiça, não? Foi, Desculpa. nós fizemos um processo judicial via Roma, e foi um período difícil, porque a gente pegou exatamente a pandemia, toda a desaceleração do sistema judicial, e no meio disso tudo, aquela tese super estranha da grande naturalização. E então, assim, foram tempos também difíceis. O nosso processo, enquanto foi tudo tranquilo quando ele foi julgado, assim como tantos outros casos de via materna, mas foi uma época muito tensa de incerteza em relação se a via materna, perdão, se a grande naturalização iria afetar, se aquela tese louca ia realmente se estabelecer ou não, o que fazer, aquela incerteza jurídica, né, foi uma coisa que foi bem marcante, mas deu tudo certo, a gente foi reconhecido. No entanto, assim, eu consegui o meu, mesmo com toda a família já reconhecida, eu sou o único que tem passaporte italiano em mão. A minha família toda que está no Brasil, por exemplo, até agora ainda está tentando agendar no Prenota alguma data de passaporte. Inclusive meu avô, que hoje tem 89 anos e também está esperando alguma data ficar verdinha lá no calendário do Prenota. Continua na fila. Continua na fila. Mas eles não têm essa questão, esse problema da linha materna, né? Nem todos têm esse problema, né? Na Não, a família. minha família foi toda reconhecida, Ah, e isso, todo mundo tem as transcrições em mãos, agora é só o problema de uhum. atendimento consular, de data de passaporte mesmo, de confecção do passaporte. Na época eu estava morando no Uruguai, e eu fiz o meu passaporte, consegui tranquilamente agendar passaporte via o consulado de Montevidéu, foi super tranquilo. Agora, incrível que, por exemplo, aqui o atendimento consular, para quem já é cidadão, já tem as transcrições em mãos, acho que é alguma coisa bem difícil para a nossa comunidade. Sérgio, esse teu, você te facilitou na tua profissão? Como é que aconteceu de você ir parar aí na Alemanha? Claro que você está ali como um ítalo brasileiro, como um italiano, né? Você tem passaporte e Claro. tá tudo, né? Isso te ajudou na tua atividade? Quer dizer, você na Itália, você conhece lá a cidade onde você nasceu, passou pela Itália, você se considera hoje um cidadão do mundo, certamente, né? Não do mundo e também do espaço aéreo, aí, vai além da questão terrestre nossa, né? Sim. Como é que isso na tua vida aconteceu, sendo italiano, teu lado ali, como é que te ajudou isso na vida? Claro. Bom, desde que eu me lembro por gente, eu gosto de aviação. Desde que tem até foto minha no berço brincando com avião. E sempre foi muito marcante para mim, eu sempre acompanhei bastante, até pela nossa família sempre manteve muita tradição italiana. E eu acompanhava desde de pequeno as empresas e os aviões italianos, o que saía. E é muito interessante que tem uma história que tem uma aeronave que foi feita em conjunto com a Embraer e a Alenia e a Ermac, que eram duas grandes, hoje são do conglomerado Leonardo, que é um conglomerado estatal de aeroespacial italiano. Essas empresas fizeram, junto com o Brasil, um caça que se chama MX, até hoje ainda está em operação nos dois países. E desde pequeno esse era o meu caça, era o avião dos meus sonhos de voar. E
eu decidi optar pela carreira de engenharia aeronáutica e depois me especializar, porque eu sempre quis muito lidar, ter um pouco um pouco de mim num projeto de avião. Então, assim, eu virei engenheiro aeronáutico e depois eu me especializei em ensaio em voo, que é como a gente chama, testar aviões, né? E muito interessante, eu consegui depois, como adulto, realizar exatamente o sonho de voar esse avião que eu falei, muito especial. Eu fiz uma carreira longa no Brasil, como engenheiro aeronáutico, engenheiro de ensaio em voo, e mais ou menos o que vai fazer um ano, eu comecei a ser sondado por outras empresas para vir para fora. Eu já estava no Uruguai naquele tempo, e a questão de ser ítalo-brasileiro, eu acredito que facilitou muito a vida, facilita em termos de trâmites. Hoje existe um movimento muito grande de busca, existe uma falta tanto na Itália quanto na Alemanha, ou na Europa inteira, de profissionais especializados, como diversos profissionais do ramo aeroespacial ou de tecnologia no Brasil. Eles originalmente me procuraram pelo meu background, pelo meu currículo, mas eu não vou negar que a cidadania italiana facilitou, como europeu, se instalar aqui de uma forma bem mais fácil. Isso é óbvio que facilita. Então vamos entrar aí no nosso tema de hoje, né? Você tem uma comunidade, eu não sei como é que é, se existem mais italianos ali onde você trabalha, mas pelas conversas prévias que tivemos, você andou conversando com esse pessoal para sondar. O pessoal aí está preocupado com esse projeto do Menia também, Sérgio? Então, Perón, aqui, essa região, Baden-Württemberg, que é onde eu estou, é o sudoeste da Alemanha. Então, aqui também, até pela proximidade com a Itália, com o norte da Itália, né, aqui também concentra a maior parcela da população italiana na Alemanha. Principalmente aqui entre os consulados de Stoccarda, né, de Stuttgart e Frankfurt. E aqui é muito comum a presença italiana, que é muito grande. Eu trabalho com diversos italianos, seja natos no exterior, ítalo-brasileiros também, italianos natos na Itália, e isso, nessas conversas na empresa, isso veio à tona, e me surpreendeu, primeiro, do assunto cidadania vir à tona, porque não é algo né, não é um assunto comum. Não é um assunto comum, geralmente alguém tem que estar interessado até nisso. E foi uma situação muito interessante, porque eu, como ítalo brasileiro, outro colega que é ítalo brasileiro, e um italiano, nato lá, foi o italiano que puxou o assunto, vocês estão sabendo da mudança da lei? Daí eu já olhei assim, sim, eu estou sabendo que vai ter uma mudança. Ele falou, olha, ainda bem que vocês pegaram, que vocês conseguiram reconhecer a cidadania, porque eu acho que isso realmente vai mudar. Tá tendo, só esse ponto da conversa já foi interessante por si só, porque foi obviamente, eu estou falando de uma amostra da população, são impressões, não dá para generalizar, mas é interessante isso ter vindo numa conversa dessa forma. Isso eu acho que demonstra como o assunto, sim, está sendo discutido. E logo depois ele falou sobre os motivos pelos quais ele entende que a lei vai mudar. Pela falsificação de passaportes, pelo número de interessados na cidadania italiana que não tem conexão, em teoria, com o país mais. Perón, foi uma situação interessante, porque o meu colega ítalo-brasileiro, por exemplo, ele deixou bem claro que ele estava procurando, ou que ele tinha buscado a cidadania dele, o reconhecimento, simplesmente porque aquilo era um direito dele só. Eu venho de uma comunidade que, assim como tantas outras, no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tem um contato, pelo menos eu vim de uma família que isso é bem presente. E tinha esse elemento, e um outro elemento cultural, que era a Itália, representando a Itália atual, como ela vê
os sul-americanos e a cidadania iuris sanguinis. E foi muito interessante porque ele não conhecia, eu tive que apresentá-lo a essas comunidades. Falou, olha, no Brasil nós temos festas, nós temos comunidades que mantêm, a gente tem italiano, tem dialetos que lá foram desenvolvidos lá a partir de toda essa bagagem cultural dessas comunidades super fortes. Ele não sabia de nada disso. Isso também acho que representa um pouco o cenário atual. E de uma Itália que não conhece o que nós temos, que a comunidade ítalo-brasileira tem, ou sul-americana. Ele, durante a conversa, mencionou os outros países também, tanto a Argentina como o Uruguai. E nós temos também um elemento que é uma grande massa também, que aparentemente, talvez pelo cenário até de tanta obstrucionismo ou por distância dos consulados em relação à comunidade, não incentivam, nunca incentivou o ensino de italiano nessas próprias comunidades, nessas regiões. E nós temos também ali um representante de uma família que, caso a proposta de lei Menia fosse entrasse em vigor, eu, por exemplo, não teria direito, porque os critérios cortam terceira geração e, assim como em outras entrevistas que foram perfeitas as coberturas da NCM, de mais esse, por exemplo, mais esse caso de proposta de mudança de lei, não? Em conversas com tantos advogados, doutor Ricardo Simone, doutor Marco Melloni, a gente sabe que essa proposta de lei tem grandes problemas jurídicos, que ela tem fragilidades jurídicas, mas ainda assim me preocupou, sabe, essa percepção de que a lei vai mudar por parte de italianos que vêm de lá, as razões pelas quais foram levantadas, a justificativa dessa mudança, né? E o cenário atual, que eu não acho que seja... eu acho que a comunidade ítalo-brasileira e sul-americana de descendentes precisa, sim, realmente procurar se articular e procurar mostrar que tem toda essa bagagem cultural viva aqui, que não precisa de mais esse tipo de obstrução. Não acredito que seja o caminho cortar cortar o direito de reconhecimento da cidadania por geração, porque, principalmente, só se tem grandes filas ou grandes gerações acumulando para ter um reconhecimento, exatamente porque o processo de reconhecimento da cidadania iuris sanguinis na América do Sul é lento de forma com que gerações vão se acumulando inevitavelmente. Tem gente que morre na fila da cidadania. Tem gente que já... sabe, eu acho que é um absurdo a gente ter 10, 15 anos de fila e ainda um critério geracional ser levantado como um problema. Se o reconhecimento fosse imediato, fosse dentro de um prazo de tempo realmente razoável, até pelo menos nos últimos 20 anos, até eu concordo que talvez a gente poderia iniciar conversas nesse sentido. Mas não é o caso. Pois você trocou ideias, como é que aí a comunidade, de forma geral, vê essa questão, esse preconceito que emana, de certa forma, da própria proposta de lei a justificativa da proposta de lei do Menia, né? Porque ele cita claramente a América do Sul, o Brasil, somos muitos, aquela coisa toda, né? E se baseia nessa questão do comercialização do passaporte, da instrumentalização do passaporte, tal. Isso permeia também esse conceito, por exemplo, na comunidade alemã. Como é que nós somos vistos lá na comunidade europeia? Quer dizer, isso é algo que possa se considerar geral aí, ou é uma coisa italiana só apenas? Olha, Peron, são impressões as que eu vou dar, impressões pessoais. Assim, eu acho importante deixar isso claro, mas eu vejo que sim, que até com alemães natos no exterior existe uma certa visão um pouco de entortar o nariz peraí, você nasceu fora, mas
geralmente, a primeira coisa, mas você é filho de um alemão, você é filho de um italiano, geralmente a noção da extensão do iuris sanguinis vai até filho, para você ser nascido no exterior e ser reconhecido imediatamente, sem falar muito, sem ter que se delongar na explicação, sem ter que explicar o conceito de iuris sanguinis, é melhor você falar que é filho. Que de fato todos somos, mas vai poupar muito trabalho. Eu acho que isso responde a pergunta, porque principalmente eu acredito que o iuris sanguinis, ele está, pelo menos na maior parte dos outros países da Europa, sendo restringido ali, na média, para netos. Tem variações, mas se você for ver, geralmente, cidadania espanhola, cidadania portuguesa, recentemente, por iuris sanguinis, todas elas meio que tentam estabelecer algum critério a mais que temporalmente limita a partir de netos. Obviamente, uma pessoa que sempre foi se registrando, uma família que sempre ficou, não quebrou o link de registro, né, obviamente, com os consulados, não sofre esse tipo de problema, mas qualquer pessoa tentando reconstruir a cidadania, por via sanguínea, as suas cidadanias europeias, fica limitado ali a netos, né. Eu acho que isso é uma tendência e eu acompanhei com muita atenção, por exemplo, uma outra lei no caso não era de reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, era uma lei de naturalização, a lei de naturalização portuguesa por via cepagita, que recentemente foi revogada por uma lei ordinária. E eu acompanhei com muita atenção, porque foi simplesmente na calada da noite, de um dia para o outro, mudou-se. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, se for analisar do ponto de vista jurídico, a mudança, a revogação da lei da naturalização por via cepagita em Portugal, ela também tem grandes fragilidades jurídicas. Mas desde que isso entrou num outro processo de incerteza, que até isso ser julgado em vias superiores portuguesas, vai um bom tempo. Eu realmente vendo a situação, eu vejo que a cidadania iuris sanguinis tem alguns elementos hoje que são parecidos. Nós temos uma quantidade grande de pessoas interessadas, nós temos um próprio país que não tem uma total noção do que é o iuris sanguinis, de como é o processo, quais são tudo que é envolvido nesse reconhecimento. E pelo menos no caso italiano, nós também temos todo atendimento consular sul-americano que faz obstruções, que atrasa, que dificulta. Eu acho que isso tudo somado, Peron, faz com que realmente a gente tenha que, como comunidade ítalo-descendente, ter noção de que nós temos que fazer algo todo dia, seja para mostrar as nossas comunidades, para divulgar, falta de divulgação chegando na Itália, cobrar os nossos representantes que estão no parlamento italiano dessa divulgação e fazer o nosso dever de casa, procurar aprender italiano, procurar tomar parte nas festas, nas organizações desses eventos culturais, exatamente para a gente poder se fortificar, e dessa forma poder conscientizar o público geral italiano do valor que existe aqui nessa terra, no Brasil ou na América do Sul inteira, que é a nossa cultura, é simplesmente a nossa cultura, e eu acredito que se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente pode evitar com que numa calada da noite, uma lei venha, mesmo que manca do ponto de vista jurídico, mas só venha para atrasar e gerar mais instabilidade. Você pode ser considerado aí um caso, como dizem os modernistas, case, né? Um caso de sucesso aí. Você está bem encaminhado profissionalmente. Você está há quanto tempo aí na Alemanha trabalhando já? Aqui eu cheguei desde o começo, foi nesse ano que eu cheguei aqui. E é uma empresa na área da tua atividade, quer dizer, você com certeza vai permanecer na Europa, sabe lá,
o resto da tua vida, né? Então, um caso bem-sucedido, etc. Como é que você vê essa tentativa, quer dizer, reiterada de restrição? Porque há os que defendem uma Itália restrita à bota, né? À península, né? Há os que defendem uma situação parecida como é isso. No entanto, a Itália, como em função da sua diáspora, que foi provavelmente uma das maiores da humanidade em todo o universo, né? Em todo o planeta, teria esse outro lado, quer dizer, ele seria uma Itália estendida, uma Itália, um conceito de nação não territorial apenas, mas como é que você vê, na tua concepção, essa dicotomia, esse confronto de ideias aí? Pois há quem defende a extensão e há quem defende a restrição. Como é que você julga com a tua experiência ali e com a tua vivência na Europa e em outros países aí? Eu acho que a vida moderna, e principalmente, e isso é interessante, eu vejo que os mecanismos para que o trabalho remoto viesse e fosse comprovadamente posto em prática são recentes. Então, eu vejo que para muitos países, principalmente pós-pandemia, e isso acontece principalmente com a Itália, é muito comum ver italianos modernos espalhados pela Europa inteira. Aqui, por exemplo, na Alemanha, tanto na Inglaterra, tem uma comunidade italiana bem forte na Inglaterra. Isso eu acho que é uma preocupação ou uma concepção que ainda é nova, que ainda não teve tempo para se estabelecer, de fazer esse tipo de confronto entre duas visões, território centrada ou culturalmente centrada. No exterior, eu digo. Eu acredito que esse tipo de discussão na Itália como um todo, ainda não se chegou ao ponto, por exemplo, que chegou a discussão, como já chegou o problema, entre aspas, do iuris sanguinis. Porque, veja bem, o que um italiano normal, o que chega para ele sobre as comunidades italianas na América do Sul? Chega uma notícia aqui a colar, por algum periódico pequeno ou grande, de mais um caso de falsificação de documento em cidade X ou região X. Não chega para ele que a festa da uva, não chega para ele a festa de Quiririm, não chega informação da festa de Nossa Senhora Quirupita, no Bexiga, não chega. Se chegar, não vai chamar tanta atenção como chama um único caso isolado aqui a colar de falsificação. De forma que a percepção geral, principalmente voltando agora do iuris sanguinis e a extensão disso da Itália no globo, eu acho que ainda não se discute dessa forma, ainda não se tem uma visão global, uma opinião formada. Acho que ainda a Itália, daqui a mais ou menos uns 5 ou 10 anos, vai se confrontar exatamente com pessoas da minha idade, ou de outras mais novos, ou até mais velhos, que já saíram buscando trabalho afora. É muito interessante que eu trabalho com um engenheiro aeronáutico italiano, veterano, com um currículo invejável aqui na minha empresa. E ele fez a carreira inteira dele fora da Itália. Depois ele teve o primeiro trabalho, sim, dentro, e depois Alemanha, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra. Eu acredito que futuramente, em um curto espaço de tempo, a gente vai começar a ter esse tipo de preocupação de Itália no exterior. Agora, o que eu vejo é muito mais uma preocupação, uma falta de visão do valor do iuris sanguinis, ou até de informação sobre o valor, como eu te disse. Porque depois, nessa conversa que eu estava com esses colegas, depois que eu expus todas essas festas, a existência disso tudo, é muito interessante que a opinião mudou. Não, eu vejo então que o problema não é o iuris sanguinis por si só. Não é por si. O problema é não poder estender. Essa era a preocupação dessa pessoa em especial. Era que os sul-americanos tinham acesso tão fácil, entre aspas, né, ao reconhecimento, enquanto que
crianças nascidas lá não tinham acesso. Depois dessa conversa, ele falou, não, realmente, o problema não é o iuris sanguinis. Então, o problema é modificar a idade de 18 anos que a pessoa pode reconhecer a sua cidadania na Itália, se ela nasceu ali. Ótimo, observe, com o conhecimento em mão, a opinião muda. Você diria, então, que é uma batalha de informação, é uma batalha de esclarecer, divulgar, muito grande. Conscientizar, muito grande. Aí, a tua língua usual ali é o alemão ou o italiano? Como é que é? Olha, a empresa que eu trabalho, ela tem 50 nações representadas. É multinacional. inglês. Não, eu trabalho com australianos, indianos, irlandeses, brasileiros, muitos italianos, muitos brasileiros, ingleses. Os alemães são poucos, são a minoria. Isso não é o padrão. Aqui todo mundo se fala inglês, pelo menos na minha empresa. Só que, obviamente, você se comunica mais fácil com os grupos na língua. E isso facilita muito, por exemplo, falar italiano facilita muito o meu contato com eles, com os engenheiros italianos. Falar português ajuda bastante, obviamente, lidar com todos os outros engenheiros aeronáuticos ou que estão trabalhando aqui também, que são brasileiros e falam português, facilita muito a comunicação na hora de resolver algum problema. E eu consigo surfar bem isso, surfar por falar italiano, por falar português, é uma vantagem que todos os italo-brasileiros têm. Quer dizer, você está ali como um duplo cidadão, você é brasileiro e também italiano, né? Essas outras nações que participam do projeto não têm poucos têm esse privilégio da dupla, o bicidadão, ou dupla cidadania, etc., né? Poucos têm. Assim, quem eu sei que tem dupla cidadania, que são somente os ítalo-brasileiros. Até por questões... até porque, por exemplo, a cidadania espanhola, por exemplo, ela está limitada, não por... Ela é uma iuris sanguinis, mas ela tem limitações adicionais para reconhecimento já há décadas, né, que dificultam bastante para fazer o mesmo tipo de reconhecimento que a italiana oferece. Então, binacionais, como a gente fala, é só italiano e brasileiro. Se você tivesse que dar um palpite, um conselho para o senador Meni aí, quer dizer, tirando os erros do projeto, etc., dentro desse conceito todo de cidadania alargada ou esse conceito de Itália alargada, o que você diria para ele? O que você recomendaria para ele? Olha, eu recomendaria ele tirar umas férias e fazer um tour talvez até com a gente, por todas as festas literalmente, de norte a sul, só do Brasil. Vim conhecer o Brasil. Venha conhecer as comunidades italianas e as festas. Eu tenho certeza que quando ele vê, ele vai mudar de ideia em relação a restringir. Eu acho que informação... É por isso que eu digo, Perón, assim, esse trabalho de divulgação do valor da nossa comunidade, de que essa cultura existe, geralmente quem está aqui com a ICM, quem acompanha todo o trabalho, todas as edições, tanto em italiano como em brasileiro, em português, perdão, é uma pessoa que já está inserida num contexto de italianismo, mas a minha mensagem todo mundo deve fazer o máximo para divulgar. Eu vi que divulgação é o que está faltando para conscientizar. Porque uma vez conscientizados, o reconhecimento de esta é a minha cultura mesmo, se transforma para orgulho e se transforma para esclarecimento. E isso não é uma tarefa só, por exemplo, do Perón, não é uma tarefa só do consulado, é uma tarefa de todo mundo. Todo mundo que é ítalo-descendente, que se orgulha disso, tem que procurar participar e divulgar de alguma forma. Pois é, Sérgio, mas veja bem,
concordo contigo, em parte, ali, com relação a esse problema do conhecimento. Já vieram muitos políticos italianos para cá, desde a época do estabelecimento do direito de voto, etc. Tal. Uma vez vinha a esquerda, outra vez vinha a direita. É uma luta pelo quem vai ter hegemonia, quem que vai ter vantagem com isso. Se eu der o voto para eles, quem é que vai lucrar isso aí? Vai ser a direita, vai ser a esquerda? E eu me recordo isso que, conforme andava a maré, vinha gente da esquerda ou da direita para sondar. Isso lá atrás, há 30 anos atrás, né? Ou até mais, quando começou aquela luta do Tremaglia, etc. Nós temos aqui os consulados, que são estabelecidos em loco, quer dizer, toda uma pleiade aí de funcionários que são italianos, etc. Tal. E você referiu muito bem aí já a questão desse problema obstrucionista, do obstrucionismo consular, que nos rejeita, de certa forma, né? Nos dificulta sempre, quer dizer, bem com simpatia, menos simpatia, mais simpatia, de um jeito mais como explícito ou de forma mais sutil, mas sempre houve essas filas todo, o contencioso todo foi criado exatamente pelo represamento, né? Você é um exemplo disso, 30 anos uma família na fila, quer dizer, algo que aliás, não é um caso único e não são poucos. Infelizmente, não será o último. Muita gente desistiu, muita gente já disse bye-bye para a Itália, já disse que não quer mais, quer dizer, aquele amor se transformou em ódio, etc. Tal. Quer dizer, muita gente até fala, porra, na hora da discussão, o Perón vai para o lado sentimental, mas esse é um ingrediente que existe, nós não podemos negar, né? Então, e você coloca a questão dizendo que falta de informação. Você acredita mesmo que é apenas falta de informação? Em certas áreas pode ser, mas em outras áreas a gente sabe, eles têm conhecimento de causa. Olha, o que eu observei aqui, Perón, e eu digo pelo que eu observei, eu falei com uma pessoa que está inserida num contexto italiano e está morando no exterior, e tendo contato com esses outros italianos no exterior. Em nenhum momento a palavra, por parte dele, essa falta de conhecimento das comunidades no exterior veio por via de consulado, por vias oficiais, veio por agência de notícia, veio por reportagens, mas a gente tem hoje em dia uma capacidade de divulgação muito maior. Eu acredito que ela pode ser, obviamente, uma coisa em português, claro, obviamente não vai ser lida na Itália. É por isso que eu realmente, quando eu disse, cada pessoa tem um papel pequeno em fazer o iuris sanguinis ser visto, inclui, obviamente, começar a entender a língua, a estudar a língua e tentar, de alguma forma, divulgar, fazer parte, para tentar conscientizar o público geral. Porque os meios atuais, seja via consulado, seja os grandes jornais, os grandes periódicos italianos, obviamente, que querem o que dá clique, que é o que dá ibope, não? É o que dá audiência. Quer falar que tem mais um caso de falsificação de documento, ao invés de olhar para uma festa enorme, como, sei lá, a venda nova do imigrante no Espírito Santo. Ao invés de fazer isso, as pessoas que a minha mensagem, procurem se organizar, procurem apoiar as comunidades que fazem essas festas, para fazer esse tipo de divulgação na Itália, fazer alguma coisa orientada para um público italiano tomar consciência disso. Porque o que eu observei é que está faltando conscientização da existência disso. Uma coisa italianos dentro da bota, não, olharem para um sul-americano e acharem que realmente é só uma pessoa que quer o passaporte. Outra coisa é ter conhecimento de causa. Não, eu vi que existe uma comunidade, eu sei que existe o italiano, eu sei, não sabem nada disso.
E se não sabem hoje, não sabem por causa dos consulados, não sabem por causa dos periódicos. Então, cabe a nós tentar fazer isso ser tem gente aqui que está apoiando a tua ideia ali de convidar o Menia para vir aqui e fazer um tour aqui no Brasil, né? Tem. Eu acho que vamos ter que desenvolver essa ideia aí, Sérgio, né? Sim. Trazê-lo para cá, embora a questão ali, pelo que se percebeu, também não só pessoal dele, é partidária também, né? O partido também, né, tomou parte no lançamento até do projeto, né? Sim, isso me preocupou muito, porque geralmente não é uma pauta desses partidos. Geralmente, a gente observa nos últimos anos uma mistura, muito procurando resolver um problema que a Itália vê, ou diversas pessoas na Itália veem como um problema, a questão de quem é nato lá, que não tem a cidadania, só poder obtê-la a partir dos 18. Então, para tentar resolver isso, ou tentar propostas disso, misturam a cidadania iuris sanguinis e pintam como se fosse um problema, ou, pior, criminalizam, né? Todo sul-americano, então, já coloca no mesmo balaio. E eu vejo que com a informação as coisas ficam claras. E a gente sabe que a política lá muda, como você bem disse, já tantos políticos vêm e vão, muito mais buscando apoio dos votos sul-americanos, certo? Me impressiona muito o projeto atual vir realmente do partido do Menia, e fazendo com que partidos que hoje são completamente opostos, pelo menos tenham uma pauta em comum contra a cidadania iuris sanguinis. Eu achei isso um absurdo. Fez, inclusive, dentro de toda a cobertura exemplar, Peron, que a ICM faz, eu fiquei até surpreso com figuras que são muito conhecidas na comunidade ítalo brasileira, apoiando esses tipos de restrições adicionais. Por exemplo, 1 ano de vida na Europa, principalmente na Itália, para mais italiano B1, para poder a partir da 3ª geração, reconhecer cidadania. Assim, não é fácil isso. E de mesma forma, eu vejo vindo de um ambiente de alta tecnologia, com um currículo bom, com uma boa experiência profissional como engenheiro aeronáutico, os tipos de trabalhos que topam ou que aceitam uma pessoa sem uma cidadania lá na Itália são muito inferiores. O meu ponto é, um engenheiro, um médico, ou seja lá o que for, ele vai ter muita dificuldade para achar qualquer tipo de trabalho na Itália. Seja um trabalho mais manual, seja um trabalho mais relacionado à tecnologia, seja um trabalho relacionado à saúde. Hoje, simplesmente chegar na Europa sem uma cidadania europeia para se estabelecer não é fácil. Existem um número de dificuldades. Ou se vai com um trabalho já acertado, já contratado, com toda a empresa dando o sponsoring, como se chama, né? Fazendo a parte da empresa de justificar uma pessoa do exterior vindo trabalhar. Se não for isso, a pessoa simplesmente não entra. A gente até, eu e minha esposa, a gente até brinca, assim, não passa da Fortaleza Europa. Não passa. É muito difícil, e eu acho que esses critérios adicionais impostos pela proposta de lei do Menia são um absurdo. Eu acho que realmente volta na minha tese, de que a gente precisa realmente divulgar o que tem aqui, divulgar quem somos, senão o cenário não é bom. Você toca ali, mas nós temos uma estrutura de representação bastante, vamos dizer, bastante capilar. Começa nos comitês, tem os CGIE, tem os parlamentares no exterior, tem as câmaras de comércio,
tem, obviamente, as próprias as empresas. Nós temos aí quase 1.000 empresas no Brasil, segundo dados da Embaixada. Vamos olhar a partir da Fiat, por exemplo, né? E por que vieram para o Brasil? O mercado aqui também, muitas vezes, se movimenta. Uma Made in Italy é um apelo na cozinha, é um apelo na moda, é um apelo no carro, é um apelo cultural, é um apelo comercial, né? O Made in Italy. E, apesar disso, esse preconceito que você pinta aí, quer dizer, motivado, fundamentado principalmente na falta de informação. Quer dizer, uma notícia da falsificação de documento acaba tendo um espaço que o resto tudo não consegue neutralizar, né? E tal. Exato. Precisamos fazer, então, um mutirão aí com todo esse pessoal, né, Sérgio? Eu não vou pagar férias para ninguém, mas realmente, pelo menos para esses políticos, é necessária uma missão na América do Sul para conhecer realmente o que é a Itália fora, e principalmente o que é a Itália na América do Sul. Eu tive a oportunidade de morar no Uruguai e tem uma comunidade italiana forte lá. Sem falar na comunidade argentina. E isso tem um valor agregado que, honestamente, eu vejo que a Itália não consegue perceber o quanto ela pode perder de simplesmente ceifar assim o Iuris Sanguinis. Eu vejo tantas profissões da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, com uma bagagem tão boa e tão necessária aqui na Europa. A Europa, eu estou morando na Alemanha. A Alemanha tem algumas características que fazem ela estar com um déficit muito grande de trabalhadores técnicos, de trabalhadores com experiência, porque aqui existe pelo menos na Alemanha, a partir de uma certa idade, as crianças são separadas na escola básica se elas vão poder trilhar um caminho técnico ou de bacharelado, se vão para uma faculdade. Isso não muda depois da vida, a pessoa não pode alterar depois. Então isso faz com os anos, a geração de um super déficit de engenheiros. E é exatamente o que eu vejo, por exemplo, na minha empresa. Os alemães são minoria. E todo esse conjunto de profissionais e de pessoas estão vindo aqui para a Alemanha. Aqui, acredito que foi nessa semana, veio até uma facilitação da Alemanha para a imigração para cá, exatamente porque a Alemanha, para ela continuar crescendo, ela necessita de profissionais qualificados. E bizarramente, até italianos estão vindo para cá já há muito tempo. Então eu vejo que a Itália precisa abrir o olho. Tem que considerar que a Itália, na verdade, está na dianteira da recessão demográfica, né? Ela está na frente da Alemanha, na frente de outros países. Quer dizer, se a situação aí é séria, na Itália é mais séria ainda, né? A coisa está indo de ré, né? A previsão aí no ano 2100, foi o último dado que eu vi, previsão de a Itália, hoje com cerca de 60 milhões, não dá bem 60, mas vai estar com 40. Quer dizer, 20 milhões a menos se continuar esse ritmo, conforme a previsão indica. E aí surge aquela velha pergunta, né? A demanda, né? Que não se confunda isso com segregação, chauvinismo, ou qual que seja, né? Quer dizer, é uma questão cultural. Quer dizer, o que preferir? Cultura, quem tem herdada a cultura italiana ou quem, né, vem de outras regiões, como você diz aí, de repente você está numa Babel aí, né? Numa Babel. Exato. Aqui está uma Babel. Na hora do recreio, aí como é que é? Um fala árabe, outro fala chinês, como é que é isso? Graças a Deus, todo mundo fala bem inglês, porque senão não teria como. Mas eu vejo que, por exemplo, existem países que procuram fazer esse tipo de agregar, eu vejo isso, pessoas natas no exterior. Eu vejo isso muito por exemplo, em Israel. Eu tive a oportunidade de trabalhar para empresas israelenses e a possibilidade que Israel abre, obviamente,
existem critérios israelenses para isso, o país consegue agregar um número de descendentes, seja de famílias judias ou de recém-convertidos para o judaísmo, de forma com que ela consegue agregar profissionais altamente qualificados do mundo inteiro. E isso agrega um valor que, principalmente de agora para frente, a preocupação com tecnologia é o que vai fazer o diferencial de um país estar para trás, afundado em dívida ou afundado em inflação, e um país que está conseguindo surfar a onda. E eu vejo que por quê? Porque a agricultura vai ficar tecnológica, saúde vai ficar tecnológica. Hoje em dia até já existem softwares com inteligência artificial para casos jurídicos. Ou seja, até a tecnologia já está entrando aí. E eu acredito que existe um valor nos descendentes que, se a Itália agregar, ela tem mais a ganhar do que do que ela faz se ela nos simplesmente negar. Sérgio, certamente no Brasil tem uma faixa de jovens aí da tua idade, aí, que está buscando tudo isso, uns têm sorte, outros não têm. Eu queria que você, no encerramento ali, se você pudesse, fizesse desse uma visão geral, ou, não digo conselho, mas tua visão para essa juventude, esses novos profissionais no mercado, e, obviamente, os que virão, em função desta oportunidade que uma dupla cidadania oferece, né? E, em função disso, qual é a posição que nós temos que tomar aí, né? Como você já disse, né? Vamos à luta, vamos defender esta possibilidade que temos, que é importante na vida das pessoas. Fica aí a palavra final contigo, Sérgio. À vontade. Obrigado, Pedro. Olha, para qualquer pessoa procurando trilhar um caminho hoje profissional que seja internacional, como ítalo-descendente, porque é para isso é para esse público que a gente fala, fora formar-se bem, as faculdades brasileiras elas têm uma capacidade de formar profissionais muito bons. O Brasil também oferece algumas oportunidades na área de tecnologia muito boas. Ela consegue formar um profissional muito bom. Agora, para esse profissional ter exposição, seja na Europa, ou seja no resto do mundo, como ítalo brasileiro, uma coisa que eu gostaria de enfatizar é a necessidade. Primeiro, se a pessoa está indo para o exterior, ela tem que falar inglês. Isso não existe como. Eu não estaria trabalhando na empresa que eu trabalho se eu falasse apenas português e italiano. Eu não trabalharia. Então, acho que o inglês é para qualquer pessoa que queira morar no exterior. Agora, para qualquer pessoa que quer se estabelecer como ítalo-descendente no exterior, falar italiano é importante de uma forma preponderante. Para você ter uma ideia, eu ainda estou aprendendo alemão, vai um tempo para aprender essa língua. Não é tão fácil como o italiano, né? Mas eu estou aqui como um italiano, eu não estou aqui como um brasileiro. O fato de eu ser um italiano, um ítalo-descendente, um ítalo-brasileiro que fala italiano, fez, por exemplo, eu conseguir fazer o meu registro aqui na cidade. Chegou na cidade, você tem que se registrar. Eu estava tentando arrastar um alemão e a pessoa não falava nem inglês. Quando ela viu o meu passaporte, ela simplesmente falou: "Parliamo italiano?" E assim foi feito o meu registro. Quando eu precisar de qualquer tipo de apoio consular, eu estou morando hoje na Alemanha, se eu precisar ir para Stuttgart, para Stuttgart, eu não vou ser atendido em inglês. Porque eu estou chegando lá como nacional italiano. É meu dever como nacional italiano falar italiano se eu quero apoio consular aqui. Então, o meu recado, assim, para todo mundo que quer se estabelecer no exterior como ítalo-descendente se você for, sei lá, fazer um trabalho em Dubai como italiano, você vai se registrar, você vai usar o serviço consular de lá. Tem que falar italiano. Tem que poder se comunicar. Para ter apoio consular, para se registrar, para poder se inserir numa comunidade, se você está entrando como ítalo-descendente, faça o dever de casa, aprenda italiano. Se já tem a cidadania, eu acho que é um dever de todo mundo que tem aprender italiano.
Se você está buscando a cidadania italiana, ainda está na fila, tome esse tempo para ler ICM, tome para se ambientar com quais são os problemas da comunidade aqui, como a comunidade no exterior italiana é distribuída, e eu acredito que com isso e perseverança, qualquer pessoa pode alcançar todos os sonhos que ela tem, porque eu consegui fazer exatamente isso. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Voltemos a falar aí qualquer novidade, né? Suas observações são muito importantes aí para a comunidade italo-brasileira, né? Muito obrigado também aos nossos, os que nos acompanharam nessa live, que vão nos acompanhar, porque vamos deixar os vídeos aí nos canais da ICM, inclusive no Instagram também, logo sobe, pedindo, obviamente, perdão aí pelas falhas técnicas que sempre estamos sujeitos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Perão. Obrigado a todos.